O clamor por justiça em meio a políticos corruptos. Vivemos em tempos em que líderes políticos, tanto no âmbito local quanto no global, enfrentam desafios imensos. A palavra de Deus nos alerta para as consequências de termos justos ou perversos no poder. Em Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz: "Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme." Este versículo revela uma verdade profunda. A liderança política que segue os princípios de Deus traz alegria e paz ao povo, enquanto a liderança corrupta causa sofrimento e desespero. O impacto de um governo justo. Quando os justos governam, o povo se alegra. A justiça é uma característica essencial de Deus, e quando ela é refletida nos líderes de uma cidade ou nação, todos são beneficiados. O governo justo se alinha aos valores de Deus, promovendo a integridade, a verdade e o bem-estar de todos. Em Salmos capítulo 89, versículo 14 diz: "Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto." Quando os governantes seguem esse padrão, eles se tornam instrumentos de Deus para trazer paz e prosperidade à nação. Governantes justos têm uma responsabilidade com Deus de buscar o bem comum, protegendo os mais vulneráveis e promovendo a equidade. Um exemplo bíblico de um governante que refletiu a justiça de Deus foi o rei Josias, que ao ouvir a palavra do Senhor, imediatamente buscou a reformar a nação, removendo a idolatria e restaurando a adoração verdadeira. Em 2 Reis capítulo 23, versículo 25 diz: "E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal." Josias trouxe alegria ao povo, não apenas por suas reformas externas ou conquistas, mas porque governava com um coração justo. O gemido sob o governo dos perversos. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Por outro lado, quando os perversos estão no poder, a injustiça prevalece e a sociedade sofre as consequências. A corrupção, o abuso de poder e a opressão são sinais de uma liderança perversa. Em Isaías capítulo 10, versículos 1 e 2, o profeta denuncia líderes corruptos. "Ai dos que decretam leis injustas e dos escribas que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo." Governos assim não buscam o bem comum, mas são movidos por interesses egoístas e práticas que devastam os mais fracos e os pobres. O gemido do povo sob tais líderes políticos é uma resposta à destruição que a injustiça causa. A palavra de Deus está repleta de exemplos de como a perversidade no poder traz destruição e caos. Um exemplo claro disso foi o rei Acabe e sua esposa Jezabel, cujas ações perversas levaram a nação de Israel à idolatria e à injustiça. Em 1 Reis capítulo 21, versículo 25 diz: "Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava." O rei Acabe, incitado por sua esposa, se vendeu e entregou-se completamente à prática do mal aos olhos do Senhor. O resultado de sua liderança corrupta foi o sofrimento do povo e o juízo de Deus sobre a nação. A liderança corrupta de Acabe, influenciada por sua esposa, trouxe graves consequências para o povo e a nação. Quando um líder político se afasta ou despreza os caminhos de Deus e age em desobediência, o resultado é o sofrimento coletivo, pois as ações de quem está no poder afetam diretamente aqueles sob sua liderança. No caso de Acabe, o juízo de Deus foi inevitável, demonstrando que a corrupção e a injustiça nunca ficam impunes diante do Senhor. O chamado do povo de Deus, clamar por justiça. Como cristãos, somos chamados a ser luz e sal no mundo, influenciando positivamente a sociedade e clamando por justiça. A Bíblia nos ensina que devemos orar pelas autoridades para que haja paz e prosperidade em nosso meio. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 2, o apóstolo Paulo nos exorta: "Admoesto, pois, antes de tudo,
que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Quando oramos e clamamos por justiça, estamos alinhando nossos desejos com o coração de Deus, que odeia a corrupção e se agrada da equidade e da verdade. Não devemos ser indiferentes à política, mas participantes ativos, buscando influenciar com os princípios do reino de Deus. Em Provérbios capítulo 31, versículos 8 a 9, somos instruídos: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Nossa voz deve ser levantada contra a injustiça, seja nas ruas, nas urnas e nas orações, confiando que Deus é o juiz supremo. A justiça futura, esperança no governo de Cristo. Enquanto aguardamos o governo perfeito de Jesus Cristo, sabemos que toda a autoridade está sob o controle de Deus. Mesmo em meio à corrupção e à opressão, nossa esperança é que um dia Jesus Cristo reinará com justiça e retidão. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, nos descreve o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O reino de nosso Senhor será estabelecido sobre justiça e verdade, e toda liderança corrupta será destruída. Até esse grande dia, devemos continuar orando, agindo e confiando que Deus está no controle, trabalhando para trazer sua justiça à terra. Conclusão: o clamor pela justiça de Deus. Nesse fim dos tempos, diante de governos corruptos e injustos, o povo de Deus é chamado a clamar pela justiça divina. Nossa responsabilidade é agir, orar e influenciar para que a justiça prevaleça e o povo possa viver com alegria. Sabemos que, em última instância, o governo dos justos reflete o governo de Deus, e a liderança perversa será julgada no tempo certo. Que possamos permanecer firmes em nossa fé, confiando no Deus justo e verdadeiro, enquanto, com base nas Escrituras, aguardamos o governo perfeito de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35. Bem, queridos, chegamos ao final desta mensagem. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder as próximas mensagens. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.